Paz de Cristo, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o teólogo Luciano Júnior e esse é o canal Teologicamente Correto. Meus amados irmãos, eu venho aqui para fazer uma análise de um vídeo lamentável que o Davi Neto publicou em uma de suas redes sociais, mas antes de lhe mostrar o vídeo, gostaria de estar convidando você a se inscrever neste canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo para que nós possamos gerar um despertamento na Igreja Pentecostal Deus de Amor. Então você pode contribuir com esse despertamento através de se inscrever neste canal e compartilhando este vídeo para alertar mais pessoas, amém? Então, fique com o vídeo. Uma das principais coisas que eu refuto no âmbito de ideias no nosso meio, no contexto evangélico pentecostal. Como os irmãos puderam observar, o Davi Neto inicia seu vídeo se colocando dentro de uma televisão. Mas observem, meus amados irmãos, o próprio regulamento interno da Igreja Pentecostal Deus de Amor proíbe do membro da igreja olhar televisão, como até mesmo possuir esse aparelho em sua residência. Então, quando Davi Neto coloca essa televisão no vídeo para os membros da igreja, isto é, seus seguidores, assistir esse vídeo, ele comete uma espécie de apologia ao assistir televisão e uma igreja que proíbe a televisão. Então nós vemos que assim como não é correto um membro da Igreja Pentecostal Deus de Amor fazer uma apologia ao assistir televisão, quanto mais ele que possui um cargo na igreja. E, inclusive, o próprio Davi Neto considera um pecado de rebeldia o ato de desobedecer às normas na diretoria, conforme ele mesmo já declarou nesse vídeo. Eu me sujeito às autoridades porque toda autoridade é estabelecida por Deus e qualquer ato de rebelião é um pecado pior que o pecado da feitiçaria, conforme a Bíblia, né? Só um adendo aqui. Quando Davi Neto diz em seu vídeo que a rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria, ele está fazendo uma citação a 1 Samuel 15:23. Porém, ele faz essa citação de maneira errada, porque a palavra de Deus não diz que a rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria, mas diz que é como o pecado de feitiçaria, assim dizendo que é no mesmo patamar, que ambos estão no mesmo patamar. Então eu gostaria de deixar bem claro isso para os irmãos, não aprender errado a palavra do Senhor. Então, vamos voltar ao vídeo. E daqui a pouco eu volto, né? Por mais que eu não ache pecado, tenho certeza, na verdade, que não é pecado, tá no regulamento da nossa igreja, então, ok. Então nós vemos que a postura dele quebra a regra do RI, como até mesmo ele também se condena com suas próprias palavras ao afirmar que quem desobedece à diretoria é rebelde. Então não se trata de eu estar chamando ele de rebelde. Ele mesmo se chama de rebelde ao afirmar que quem desobedece à diretoria é rebelde e ele mesmo depois vai lá e desobedece à diretoria. Então nós vemos que o RI condena o que ele fez, nós vemos que ele mesmo condena a atitude que fez e a palavra de Deus condena a postura dele por pregar uma coisa e estar vivendo outra. Sobre esse terceiro fator, se surgem duas hipóteses. Ou ele fez isso por hipocrisia e se fez, remete à conduta dos fariseus. Porém, esse mesmo Davi Neto, que gosta de chamar os seus opositores de fariseus, comete uma conduta farisaica. Então, nós podemos observar que o Davi Neto gosta também de dizer que um dos maiores inimigos da igreja é o marxismo cultural, e de fato é. Porém, ele mesmo se utiliza de uma estratégia marxista pronunciada por Vladimir Lenin, que é acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é. No caso, ele afirma ser contra o marxismo cultural, mas se utiliza de uma estratégia marxista, possivelmente para querer projetar o seu erro nos outros para não ser identificado como ele, o fariseu. Já a segunda hipótese pode ser que ele sofre de dissonância cognitiva, que é quando o eixo teórico diverge do eixo prático do indivíduo. No caso, o indivíduo afirma tal coisa, mas na verdade faz outra. É como se a sua vida prática desmentisse as suas próprias ideias. E isso denota uma grande limitação psíquica nele. Então, se é a primeira hipótese, então ele é hipócrita. E se ele é hipócrita, então ele não tem moralidade ética cristã para ter qualquer cargo na igreja. Já se é a segunda hipótese, então lhe recomendo buscar ajuda profissional e iniciar o tratamento o quanto antes. Um outro fator interessante é que ele aparenta se sentir muito à vontade em publicar em suas redes sociais um vídeo dele dentro de uma televisão, pertencendo em uma igreja que proíbe a televisão.
Então, isso pode indicar que ele está tão acostumado em quebrar esta regra no privado que quando ele quebra essa regra publicamente, ele nem percebe. Uma outra questão que pode ser é que a intenção dele era de gerar o que ele chama de rebelião, já que ele considera desobedecer às normas da diretoria uma rebelião. Talvez esta tenha sido a intenção dele. E a gente percebe que dentre tantas formas possíveis de se editar o vídeo, ele escolhe justamente aquela que quebra o regulamento interno, aquela que vai contra as normas da igreja. E quando nós paramos para analisar conforme a palavra do Senhor, a situação começa a ficar ainda mais grave. Porque a palavra de Deus diz em Lucas 12:48 que quem é muito é dado, muito é cobrado. Porém, para o Davi Neto, muito lhe é dado, mas pouco lhe é cobrado. Então, é dado um cargo alto para ele, mas não é dado a exigência à altura do cargo que ele possui. Aí fica fácil ser um líder paparicado, né? Daí fica extremamente conveniente, extremamente fácil fazer as coisas, porque tu está sempre sendo aprovado pelas pessoas ali que estão comandando. Aí, meu filho, fica realmente fácil, né? Mas, quando a gente também olha a questão de 1 Timóteo 4, versículo de número 12, a palavra de Deus diz: seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor. Bom, já demonstrei aqui neste canal que o Davi Neto, lamentavelmente, não tem sido um exemplo na palavra. E também não tem sido exemplo no trato. Mas o que significa o ser o exemplo no trato? Ser exemplo no trato, meus amados irmãos, é ser o exemplo na forma de conduzir as coisas, coisa que o Davi Neto está devendo e muito, para começar até mesmo por essa atitude do vídeo. Porque veja bem, meus amados irmãos, se a palavra de Deus diz para ser o exemplo no trato, e por exemplo, a Igreja de Deus e Amor tem como regra proibir a televisão, ele vai lá e incentiva a televisão, como é que ele é exemplo no trato? Quando a Deus de Amor não pune ele por fazer isso, ela está mostrando que o seu exemplo dentro da Deus de Amor é desobedecer justamente as regras da Deus de Amor. Então, isso gera toda uma questão paradoxal. É uma estimulação paradoxal que a própria liderança da Deus de Amor fica infundindo no povo. Então, isso acaba ficando cada vez mais prejudicial para o povo de Deus. Então esse vídeo dá a entender que é uma espécie de atestado da impunidade que o Davi Neto tem na Igreja Pentecostal Deus de Amor, em que ele pode fazer praticamente tudo que não será punido por isso. E se fosse um peixe pequeno fazendo algo até menor que isso, poderia estar sendo até mesmo punido. Com isso, a liderança da igreja dá a entender que não se trata do que se faz, mas sim quem faz. Então não é o que a pessoa está fazendo, mas sim quem está fazendo que vai definir se a pessoa será punida ou não. E isso acaba tirando toda e qualquer coerência da casa do Senhor, acentuando cada vez mais a questão da desigualdade, fazendo com que a igreja venha estar se similarizando, aparentando ser um sistema escravagista. E nós vemos, meus amados irmãos, que isso acaba tirando a justiça da casa do Senhor. E a palavra de Deus diz que justiça é um dos pilares do trono do reino de Deus. Então, quando você começa a tirar a justiça da casa do Senhor, é porque o reino de Deus já está saindo de lá. Então, meus amados irmãos, você está fazendo uma oração agora pelos irmãos? Então, vamos orar pelo povo e orar pelo rapaz ali. Oremos ao Senhor. Querido Deus, soberano e bendito Pai, abençoa, Deus amado, teu povo, guarda, Senhor, meu Deus, eles, livra de todo mal, de todo perigo, adentra, Senhor, meu Deus, com a justiça na tua casa, tira, Senhor, meu Deus, quem deve ser tirado, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, nós lhe pedimos, amém. Deus abençoe sua vida e o Senhor abençoe sua casa.